Então vamos lá, pessoal, para mais uma resolução de questão de provas agora para nível superior, engenharia mecânica, que foi realizada pela Marinha do Brasil, tá? Então vamos lá, questão 32 ele diz o seguinte: para a realização de ensaios de impacto, utiliza-se normalmente dois tipos de corpo de prova. Um é o corpo de prova Charpy e o outro é o corpo de prova ISOD. Em relação ao corpo de prova empregado no ensaio de impacto Charpy, é correto afirmar que ele deve ser posicionado. Aí ele faz as afirmações. Então nós iremos analisar uma a uma e ver qual destas afirmações estão corretas, né? Lembrando aí que o ensaio de impacto ele consiste em você submeter um determinado corpo de prova entalhado, né? Na maioria dos casos, só tem um caso específico em que esse corpo de prova não é entalhado, que é no caso dos ferros fundidos, né? E esse corpo de prova padronizado, você vai submeter a uma determinada flexão que será provocada por um impacto através de um martelo pendular, né? Esse tipo de ensaio ele vai nos permitir a determinação da energia que se utiliza na deformação e ruptura de um corpo de prova, né? Que será ali a medida da diferença entre a altura inicial do pêndulo, né, e a altura máxima atingida após a ruptura do corpo de prova, né? Isso significa que quanto menor for a energia absorvida, mais frágil será o comportamento do material àquela situação ou aquela solicitação dinâmica, né? O ensaio de impacto ele é largamente utilizado aí na avaliação do comportamento frágil dos materiais, tá? Então vamos lá para a análise de todas as afirmativas. Na alternativa A, ele diz o seguinte, no caso em relação ao corpo de prova Charpy, tá, pessoal? Com uma de suas extremidades engastadas na máquina de ensaio, possui seção transversal quadrada, com os lados medindo 10 mm e o seu comprimento é de 75 mm, e apresenta entalhe localizado a 28 mm de suas extremidades. Então, o que acontece? A afirmativa está incorreta, né? Pois essa descrição corresponde ao corpo de prova ISOD, né? Ele deu todas as informações sobre o corpo ISOD. Então, está incorreta por conta disso, né? Então, temos aí a representação do corpo de prova ISOD, né? E nesse caso ele afirmou que seria Charpy, por isso está incorreto. Então todas as afirmativas aí, né, estão incorretas. Já na alternativa B ele diz o seguinte, que na máquina de ensaio, de forma apoiada nas suas extremidades, possui seção transversal circular com 10 mm de diâmetro e o seu comprimento é de 55 mm. Apresenta entalhe localizado no meio de sua dimensão longitudinal, né? Então, os corpos de prova Charpy, eles são divididos em três tipos, né? Conforme a forma de seu entalhe. Assim, tem-se os corpos de provas tipo A, B e C, tendo todos eles a sua secção quadrada de 10 mm de lado e comprimento de 55 mm. O entalhe é feito no meio do corpo de prova no tipo A, tem a forma de um V, no tipo B, a forma de uma fechadura ou buraco de chave, e no tipo C, a forma de um U invertido, né? Então temos aí a representação gráfica do corpo de prova Charpy, ou seja, a única afirmativa incorreta na alternativa B é falar que ele possui uma seção transversal circular e os corpos de prova eles possuem seção quadrada e não circular. Por isso está incorreta esta alternativa. Na alternativa C ele diz o seguinte, com uma de suas extremidades engastadas na máquina de ensaio, possui seção transversal quadrada com os lados medindo 8 mm e seu comprimento é de 75 mm, apresenta entalhe localizado a 20 mm de suas extremidades. Então está incorreta, né? Pois não se há extremidade engastada no corpo de prova Charpy. Os lados medem 10 mm, seu comprimento é de 55 mm
e o seu entalhe está localizado no meio do corpo de prova, como nós vimos anteriormente, né? Ou seja, boa parte das afirmativas aí estão incorretas. Está correto que ele fala sobre possuir uma seção transversal quadrada, o restante está tudo incorreto, tá? Então vamos lá para a alternativa D. Ele diz o seguinte, que na máquina de ensaio de forma apoiada nas suas extremidades, possui seção transversal quadrada, com os lados medindo 10 mm e seu comprimento é de 55 mm e não apresenta entalhe, né? Então está incorreta, pois uma das principais características do corpo de prova, tanto Sharpie quanto ISOD, é justamente possuir entalhe, sendo um caso exclusivo a não utilização de entalhes corpos de prova de ferro fundido, como nós falamos anteriormente, lá no início, né? Portanto, está aí a representação tanto do corpo de prova Sharpie quanto do ISOD, né? E são caracterizados justamente por possuírem ali um entalhe, né? Então, o trecho que está incorreto é justamente essa parte de falar que não apresenta entalhe. Já na alternativa A, ele diz o seguinte, que na máquina de ensaio, de forma apoiada nas suas extremidades, possui seção transversal quadrada, com os lados medindo 10 mm e o seu comprimento é de 55 mm. Apresenta entalhe localizado no meio de sua dimensão longitudinal, né? Então está completamente correta tal afirmativa sobre o ensaio, o corpo de prova utilizado no ensaio Sharpie, tá? Então, a alternativa E é a alternativa correta, tá bom, pessoal? Se você gostou, entendeu, curta, comente e compartilhe. Não esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações, tá? Porque nós temos postado aqui constantemente questões que irão te auxiliar nos estudos, preparando você para os próximos concursos, tá bom? Forte abraço e até a próxima!